Olá, tudo bem com você? Continuando a nossa série de vídeos da prova do mérito, vamos para a parte 3. Faltam duas partes para a gente finalizar essa prova. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui falando sobre a prova do mérito, que é a primeira parte, com as questões comentadas. Já tem um segundo com a continuidade dessas questões e esse é o terceiro. Mas antes, se você ainda não segue ou não é inscrita ou inscrito, aproveite para seguir e se inscrever. Curta também esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e compartilhe com quem você sabe que ia gostar desse conteúdo. Sem mais delongas, vamos às questões. Aproveite para testar os seus conhecimentos e ver quantos você vai acertar. Bons estudos! No século VI a.C., anterior ao florescimento e surgimento da tragédia, na Grécia já existia o coro de cantores com máscaras de bode, que participavam dos ritos de fertilidade e que foram transferidos para o culto a Dionísio e que mais tarde seriam levados para a tragédia e o teatro. Nesse contexto, compunham o coro os A. Rapsodos, B. Quítons, C. Sátiros, D. Ditirambos e Corifeus. Bom, vamos analisar as alternativas. Os rapsodos eram artistas da Grécia Antiga que recitavam poesias épicas de forma oral, viajando de cidade em cidade para compartilhar histórias e mitos. Os rapsodos recitavam obras já existentes, como as epopeias de Homero. O coro não usava máscaras de bode. Já os quítons eram peças de vestuário usada por homens e mulheres. Consistia em um retângulo de tecido, geralmente de linho ou de lã, que era preso sobre os ombros com alfinetes ou broches e era ajustado ao corpo com um cinto. Os sátiros são criaturas da mitologia grega, conhecidas por sua aparência híbrida de homem e de bode. Eles eram frequentemente associados ao deus Dionísio, participando de festas, danças e celebrações ligadas ao vinho e ao prazer. Os diritambos eram hinos da Grécia Antiga, cantados e dançados em homenagem ao deus Dionísio, associado ao vinho e à fertilidade. Esses cânticos eram realizados por coros e tinham um caráter estático e festivo, sendo considerado uma das origens da tragédia grega. E os corifeus eram figuras importantes no teatro grego antigo, atuando como líderes do coro nas tragédias e comédias. Eles tinham a função de dialogar com os atores, introduzir os temas, guiar a narrativa da peça. Portanto, aqui nessa questão, a alternativa correta é a C, sátiros. Essas criaturas, meio homem, meio bode, eram elas que compunham o coro. Na Europa, no final do século XVIII e início do século XIX, momento este em que, com as transformações dos modos de produção e consumo na sociedade, a cultura popular tradicional começa a desaparecer. O povo converte-se em tema de interesse e relevância para intelectuais europeus. Nesse período, o quadro geopolítico europeu começa a mudar consideravelmente, surgindo novos estados nacionais. No plano das ideias e da arte, é o advento de uma nova abordagem ou movimento artístico que chega ao Brasil no decorrer do século XIX. Entre seus diversos aspectos, expressa a procura de uma identidade nacional, seja por meio da história de um povo, seja por intermédio do resgate de culturas tradicionais, distinguindo uma nação através do que a sua cultura tem de exótico e original. Esse processo ocorre tanto na Europa quanto no Brasil. Daí a valorização da cultura popular. Essa abordagem ou movimento é, segundo Koldela, o A. Realismo, B. Impressionismo, C. Art Nouveau, D. Arts and Crafts e Romantismo. Vamos lá, final do século XVIII, início do século XIX. Essas mudanças acontecendo, o tema popular tomando relevância e interesse, pelos intelectuais. O realismo ocorreu na segunda metade do século XIX, logo não é a alternativa correta da questão. E também o realismo não resgatava a cultura tradicional. O impressionismo surge na França, no final do século XIX, marcando o início da arte moderna. Também não é a alternativa correta.
A Arte Nouveau surgiu no final do século XIX e influenciou a arquitetura, o design, as artes decorativas, a moda e o design gráfico. Arts and Crafts foi um movimento estético e social que surgiu na Inglaterra na segunda metade do século XIX. E esse movimento valorizava o artesanato e o trabalho manual, criticando a produção em massa e a mecanização. E o romantismo, por sua vez, surge na Europa, né, no século XVIII, no Brasil no século XIX, e traz essa procura por uma identidade nacional. O romantismo no Brasil valorizava o povo ao exaltar a identidade nacional e elementos da cultura popular. Há temas como o indianismo, que tem o indígena, né, como herói nacional, a exaltação da natureza, o regionalismo, a crítica social. Artistas como Vitor Meirelles e Pedro Américo são nomes do romantismo do Brasil, que trazem essas características. Então, gabarito para essa questão, alternativa E, romantismo. Tal abordagem artística e cultural surge em 1970 e seu ideário baseia-se na defesa de uma identidade cultural monolítica, calcada nas raízes populares do Brasil e particularmente do Nordeste, almejando criar uma arte brasileira erudita e, ao mesmo tempo, mostrando uma imagem positiva da cultura brasileira, conforme seu idealizador. De certo modo, essa abordagem é outra expressão da ideologia do nacional e popular na cultura brasileira, mas em uma perspectiva conservadora e oligárquica. Trata-se da perspectiva da autora do A. Teatro Popular do Nordeste, B. Centro Popular de Cultura, C. Movimento Armorial, D. Teatro de Cultura Popular e Movimento Tropicalista. Bom, então vamos analisar as alternativas. Alternativa A fala do Teatro Popular do Nordeste, que foi um movimento teatral liderado por Hermílio Borba Filho em 1960, que buscava criar um teatro nordestino, né, com uma estética e linguagem próprias, distante, né, do teatro comercial e do teatro politizado de esquerda. Ele tinha como objetivo principal oferecer ao público recifense um teatro profissional de alta qualidade artística e, ao mesmo tempo, explorava a cultura regional e as tradições populares. Mas, pelo ano de criação, 1960 e não 1970, como diz o enunciado, a alternativa está incorreta. O Centro Popular de Cultura foi um movimento cultural brasileiro criado em 1961 e ligado à União Nacional dos Estudantes, a UNE, que visava a criação e divulgação de uma arte popular revolucionária. Reunia artistas de diversas áreas, como teatro, música, cinema, literatura, artes plásticas, com o objetivo de promover a arte como um meio de conscientização política e de transformação social. Então, não é a alternativa correta. Alternativa C, movimento armorial. Quando a gente ouve falar em movimento armorial, a gente lembra logo de Ariano Suassuna, pois ele é o criador desse movimento em 1970. O movimento armorial foi um movimento artístico e cultural com o objetivo de valorizar e unir a arte erudita à cultura popular nordestina. E a iniciativa englobou diversas formas de expressão, como literatura, música, teatro, artes plásticas, dança, buscando criar essa identidade artística e genuinamente brasileira. As características desse movimento foram a influência da cultura popular nordestina, claro, a mistura do erudito com o popular, a valorização da tradição oral, o uso de símbolos heráldicos, né? O nome armorial já vem dessa palavra francesa, né? Armoires, que se refere a brasões e símbolos nobres, e é a alternativa correta para essa questão. Letra C, movimento armorial. Mas vamos ver as duas últimas, né? A letra D, teatro de cultura popular, não é, porque foi um movimento teatral que buscou integrar a arte ao cotidiano da população, utilizando espaços públicos e artistas amadores, por exemplo, com foco na expressão cultural popular, né? O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Centro Popular de Cultura, que vimos na alternativa B, né? O Teatro Lambi Lambi, que é um formato de teatro onde temos bonecos em miniatura apresentados dentro de uma caixa cênica, entre outros, né?
E a alternativa E, movimento tropicalista, vai surgir na década de 60, integrando diferentes linguagens artísticas, incorporando elementos da cultura pop e do modernismo, fazendo fortes críticas sociais, com defesa na liberdade artística e de expressão. Artistas como Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, são nomes, né, desse movimento que, inclusive, sofreu forte censura e perseguição durante a ditadura militar. Assim, o gabarito para essa questão é a alternativa C, movimento armorial. Divisão externa da peça teatral em partes sensivelmente iguais, relativas ao tempo e ao desenvolvimento da ação. Segundo Reverbel, define A, o ato, B, o clima, C, a cena, D, o clímax e a marcação. Vamos ver cada uma dessas alternativas. A letra A, o ato, é exatamente o enunciado da questão. Divisão externa de uma peça teatral em partes iguais, relativas ao tempo e ao desenvolvimento da ação. O ato é isso aí, é uma divisão de uma peça com começo, meio e fim. Os atos são unidades dramáticas independentes que compõem a estrutura de uma peça. Já a letra B, o clima, tem a ver com a atmosfera, com a sensação geral de um espetáculo, de uma cena ou de um ato que transmite ao público. É a combinação de elementos visuais, sonoros, de atuação que vão criar uma emoção ou um estado de espírito específico, influenciando a forma como o público interage com a história, como, por exemplo, a iluminação, a sonoplastia, o figurino. Já a cena é uma unidade de ação de uma peça que se divide de acordo com as entradas e saídas dos atores. Letra D, o clímax é o ponto de maior tensão, é o conflito, né? Ou então a revelação da história. É o momento culminante, né? É o ápice da narrativa, onde os conflitos chegam ao seu ponto máximo e as questões pendentes, né, começam a ser resolvidas. E a letra E, marcação, é a indicação pelo encenador dos movimentos e posturas dos atores em palco, bem como também as entradas e as saídas desses atores. Essa linguagem de gesto e movimento é crucial para a interpretação e para a transmissão da peça, influenciando a dinâmica de cena, a compreensão que o público vai ter dela. É na marcação que a gente vai ter os movimentos em cenas, as entradas e as saídas, os elementos técnicos, a postura e a expressão dos atores, entre outros pontos. Assim, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A, ato. A noção de subtexto, segundo Reverbel, é definida A, pela capacidade de perceber as possibilidades imaginativas, compreender as relações entre dois conceitos e captar a força dinâmica entre eles. Todo ser humano possui e pode desenvolvê-la para a prática das atividades de expressão artística na escola. B. Pelo pensamento que precede o movimento e a fala do ator em cena. Primeiro o ator sente, depois expressa o sentimento pelo gesto e pela palavra. Designa esse ato de sentir. C. Pela habilidade de manter-se fixado num ponto, imagem, objeto, pessoa ou tema, sem desviar a atenção. É fundamental para o trabalho do ator. Deve ocorrer antes de realizar as atividades dramáticas e pode ser desenvolvida com exercícios específicos. D. Por intenções contidas em um texto. Em cada fala há uma intenção, ideia, sentimento, que, decifrada pelo autor, dá significado à sua interpretação, sentido das falas e gestos. E. Por mostrar a sucessão dos acontecimentos rapidamente e sem interrupção. Com isso, a peça é animada por um dinamismo interno, fascinando o espectador, atraindo-o pela ação. Bom, a ideia de subtexto, segundo Olga Reverbel, é o significado implícito por trás das falas e das ações dos personagens. Ou seja, é aquilo que não é dito diretamente, mas que pode ser percebido por meio da interpretação e da expressão dos atores. Assim, a alternativa que corresponde corretamente a essa questão é a D,
por intenções contidas em um texto. Em cada fala há uma intenção que, decifrada pelo ator, dá significado à sua interpretação, sentido das falas e gestos. Ou seja, o subtexto é essencial para dar profundidade e autenticidade a uma peça teatral, trazendo diversas contribuições como a riqueza emocional, a interpretação sofisticada, o engajamento do público e a construção ali da tensão dramática. O subtexto é um dos recursos mais poderosos na dramaturgia, tornando a peça teatral mais intensa e mais expressiva. Alternativa D é o gabarito da questão. Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha ajudado a você entender essas questões e com isso você consiga se preparar melhor para a sua prova. Qualquer dúvida ou sugestão, é só escrever um comentário aqui nesse vídeo. Compartilhe com alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo e curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas também. Fique bem, bons estudos e até a próxima!